dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que gosta de história, você que curte humanas. Aqui conteúdos de história, filosofia, sociologia, geografia. E estamos aqui fazendo a análise do livro, capítulo a capítulo. O livro do professor Carlos Ginzburg, QG os Vermes. Estamos aí já na reta final. Capítulo 48, De Volta à Aldeia. Menóquio já passou pelo primeiro processo, já foi sentenciado, já foi condenado, né? Vai ter que cumprir algumas penitências, mas chegou finalmente o momento em que ele volta para casa. Então, o capítulo 48 tem esse título, De Volta à Aldeia. Né? Então, Menóquio ele retornou ao seu lugar na comunidade, apesar dos problemas que tiveram com o Santo Ofício, apesar da condenação da prisão. Em 1590, ele foi novamente nomeado administrador da igreja de Santa Maria de Montereale. O novo pároco, Giovan Daniele Melchior, amigo de infância de Menóquio, deve ter intervido para tal nomeação. Mais adiante nós vamos ver o que havia acontecido com o pároco anterior, o Odorico Vorai, que foi o que denunciou Menóquio ao Santo Ofício. Aparentemente, ninguém se escandalizava com o fato de que um herege, ou melhor, heresiarca, administrasse os fundos da paróquia, uma vez que o próprio pároco já tivesse problemas com a Inquisição. O cargo de administrador era frequentemente confiado a moleiros, porque talvez possuísse meios para antecipar o dinheiro necessário à administração da paróquia. Momentos em que o dízimo e as arrecadações fossem pequenas, então um administrador com fundo de reserva ou um investidor seria necessário. O administrador, por sua vez, se valia disso, atrasando o reembolso correspondente aos dízimos doados pelos fiéis. Quando, em 1593, Mateus Sanudo, bispo de Concórdia, apareceu em Montereale durante uma visita a toda a diocese, quis examinar as contas dos administradores dos últimos 7 anos. E ele verificou que entre os devedores estava Domênico Scandella, que isso é o próprio Menóquio. E ele, com 200 liras de débito, que era o mais elevado depois de Bernardo Carneto, tratava-se de um fenômeno comum, regularmente alvo de queixa das visitas pastoriais dos Alfriuli desse período, e nesse caso também o bispo tentou introduzir uma administração mais rigorosa e cuidadosa. E com certeza ele não associou o nome Scandella ao homem que condenara 9 anos antes. Né? Dentro da sua administração, dentro da sua vistoria, ele reprovou o pouco cuidado com as contas, apesar de já ter sido dada ordens a respeito pelo visitante anterior. Se estas estivessem sido observadas, sem dúvida as coisas da igreja estariam muito melhor. Isso aí é a observação que ele fez. E após as observações, ele dá ordenanças. Ele pede que se compre um livro grande, no qual o pároco, sob pena de suspensão dos serviços divinos, deveria registrar a cada ano as entradas, parte por parte, respectivamente quem as paga, a administração do grão, dia a dia, os gastos com a igreja e, finalmente, os salários dos administradores. Esses deveriam anotar as entradas no registro e depois transferir para o livro. Acrescentou que os administradores devedores deveriam saldar as dívidas sob pena de serem privados do ingresso na igreja e de sepultura eclesiástica em caso de morte. Daí a 6 meses, o pároco deve levar a Portugal as contas de 1592, sob pena de multa e, mais uma vez, de suspensão das atividades divinas. Então, observe que é uma vistoria bem detalhada e com ordens para que as contas se equilibrassem, já que se constatou uma possível negligência com as finanças da igreja. Aí, se Penóquio pagou ou não sua dívida, não sabemos, já que não consta em registro. Talvez sim, isso é uma dedução de análise do professor Carlos,
pelos documentos observados, já que na visita pastoral subsequente, feita pelo mesmo Sanudo, em 1500, entre os anos de 1599 e 1600, foram registrados débitos dos administradores de Monte Reale somente posteriores a 1592. Então, dá-se aí indício de que Menóquio tinha regularizado a sua situação perante a administração da igreja. Um testemunho do mesmo período, registrado em 1595, confirma que o prestígio de Menóquio entre seus conterrâneos permaneceu intacto. Entre o conde Giovan Francesco Montereale e um de seus arredatários surgiu uma pequena dificuldade a propósito de 2 pedaços de terra e uma casa de colono, onde, a pedido do conde, foram nomeados 2 avaliadores para apontar as melhorias feitas à casa pelo arrendatário precedente, que era o Piero della Zuana. Foi escolhido para representar o conde Menóquio, que seria o arrendatário. A causa era difícil, considerando-se que uma das partes era o próprio senhor local, mas evidentemente confiava-se na capacidade de discutir e argumentar que Menóquio possuía. No mesmo ano, Menóquio alugou, junto com o filho Stefano, já que eram sócios, um novo moinho numa localidade conhecida como abaixo das cercas de cima. A localização foi por 9 anos, a locação, na verdade. Os locatários se comprometiam a pagar todos os anos 4 alqueires de trigo, 10 de centeio, 2 de aveia, 2 de milho, 2 de grãos de sarraceno, mais um porco de 150 libras de peso. Então, tudo isso aí é a taxação do contrato de locação. E tinha também uma cláusula específica que especificava o correspondente em dinheiro, 6 saldos por libra, caso o peso do porco fosse superior ou inferior ao estabelecido. Além disso, eram previstas as honrarias, alguns capões e meia taça de linho, e o último era um tributo simbólico, já que o moinho era usado para o beneficiamento de tecido. Os arrendatários recebiam um moinho em consignação equipados com 2 asnos, bons e úteis, uma roda e 6 máquinas para o beneficiamento do tecido, e se comprometiam a restituí-lo melhorado em vez de deteriorado aos locadores, que eram os tutores, os herdeiros de Pietro de Macris, arrendatário precedente. Flori de Benedito declarara insolvente, prometeu pagar os aluguéis atrasados nos 5 anos seguintes. Menóquio e Stefano, atendendo a pedido dele, declararam-se seus fiadores. Então, toda essa cláusula de locação mostra que a situação dos sócios, de Menóquio e do filho, os 2 Scandella, deveriam ser, naquele momento, bem sólida. Menóquio participara integralmente da vida da comunidade. Ainda em 1595, ele foi o portador de uma mensagem do lugar-tenente da pátria de Friuli ao magistrado local. Foi um dos 14 representantes, entre os quais o magistrado da vizinhança de Monte Reale, encarregados de eleger os responsáveis pela redação dos cadastros. Passado algum tempo, Menóquio teve dificuldades. Dificuldades essa precedente da morte de um filho, provavelmente o próprio Zianuto, que o sustentava e eram sócios. Tentou se manter exercendo outras profissões. Ele tentou ser professor, tocador de violão nas festas. Nessa altura, tornara-se urgente liberar-se do estigma do hábito penitenciário e da proibição de afastamento de Monte Reale, que lhe foram impostas pela sentença. Para mais detalhes sobre esses 2 atos de penitência aí, seria necessário dar uma olhadinha na aula anterior, que está lá na nossa playlist. Tá? E então ele foi a Udine procurar pelo novo inquisidor, o frade Giovan Batista de Perugia, pedindo-lhe a dispensa das 2 obrigações. Quanto ao hábito, recebeu uma resposta negativa, porque explicou o inquisidor ao bispo de Concórdia, datada de 26 de janeiro de 1597, não se deva dar essa dispensa com tanta facilidade. Foi-lhe concedido, entretanto, praticar livremente em qualquer lugar, exceto nos lugares suspeitos, o que pudesse de algum modo ajudar na pobreza de sua família. A questão é que
entre os atos de penitência junto com a condenação, menor que ele tinha que estar trajado com um hábito, com uma cruz, né? Isso aí, quando as pessoas viam, identificavam automaticamente como uma pessoa condenada pelo Santo Ofício da Inquisição Católica. Então ninguém queria ter contato com uma pessoa portando tal sentença, né? Então isso aí prejudicaria essa nova fase da vida de Menor, já que ele tinha perdido a sociedade do filho, estava com dificuldade financeira e tal. Então esse pedido de clemência, né, esse pedido de liberação dessas obrigações facilitaria um pouco a sua vida financeira. Mas o Santo Ofício da Inquisição, que de santo não tem nada, não iria liberar um herege, um acusado de heresia, um heresiarca, né? Com a extinção desse hábito. Então, a vida financeira de Menóquio, nesse momento, ela não tá fácil. Os estragos do velho processo, porém, estavam sendo pouco a pouco apagados, né? Ele já estava livre para frequentar outras localidades, se alongar a Monte Reale. Só que, contudo, Menóquio ainda não sabia, mas nesse momento Santo Ofício começava a revisitar o processo ao qual Menóquio ele foi submetido e se ocupar dele, né? Mais uma vez, Menóquio ele vai ser vítima do Santo Ofício da Inquisição Católica. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.